Graça e paz, amados. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 125. Vamos ler o versículo 1. Mas enquanto os irmãos abrem, eu quero pedir a bênção de Deus sobre cada família e cada irmão, para que o Senhor neste momento visite. Estamos fazendo o nosso culto online, mas somos conectados pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem nos une e somos da família de Deus. E neste momento que estamos passando um momento difícil, queremos suplicar o favor e a graça de Deus sobre as nossas vidas, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. No Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Por mais que a situação complique ou piore, é importante que aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, firme, não se abala, mas permanece realmente firme para sempre. Assim Deus, Ele há de fazer com cada um de vocês, juntamente com suas famílias. Deus quer guardar e proteger a você, meu amado, minha amada, a sua família, deste mal que estamos passando. Vamos erguer nossas cabeças, vamos orar juntos e pedir para o Senhor, de verdade, abençoar a sua santa e amada igreja aqui no Curado. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento. Que o Senhor nos abençoe com este culto, que seja de verdade um culto para a honra e glória do seu santo nome. Queremos confiar no Senhor, queremos ser como o monte Sião, que não se abala, mas que continua firme para sempre na sua presença. Nos guarde, nos livre e nos proteja de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Um bom culto a todos. Muito boa tarde a todos, graça e paz. Como sempre, é maravilhoso podermos estarmos reunidos nessa tarde, da maneira como começamos ano passado, infelizmente, ou felizmente. Mas lembrando que Deus, Ele está ouvindo as nossas orações e está conosco sempre. Possamos sempre nos lembrar disso, que Deus é conosco. Como o Regis bem frisou, os que confiam nele são como o monte Sião, que não se abalam. Se tudo está difícil, mas Deus é a única esperança. Possamos crer e confiar nele. Você louva da sua casa e eu louvo daqui também. Se tudo tá difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa
promessas de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. E Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Em toda honra e toda glória para o nosso Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Nosso Deus que criou o mundo com simples poder da sua palavra. Fecha teus olhos nesse momento. Se conecta com Ele. Creia que Ele é Deus poderoso. Ele tudo pode. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Crente ao ateu, ninguém explica Deus.
Teologia? Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas sem então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vou dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, vou dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, crente ao ateu, ninguém explica Deus. O homem procura explicação. Deus, ele é Deus. Não há explicação. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Se tudo der certo, ele é Deus. E se não der, ele continua sendo Deus. Declara ele forte. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Ele vem? Ele vem, sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Já deu fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém? Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. André, a ceia do Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Momento da ceia, momento de reflexão, em que todos nós podemos nos autoexaminar e entender, procurar entender esse grande amor que Deus fez por nós através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Convido os irmãos para abrirem comigo suas Bíblias no 1 Coríntios, capítulo 11, nos versículos do 23 ao 25, onde naquela noite vamos ver o que aconteceu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos orar, irmãos, por esses elementos aqui que representam o pão e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de cearmos junto aos irmãos aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor,
por esse grande milagre de amor que o Senhor fez para com todos nós, onde Cristo se entregou, deu o seu corpo e o seu sangue para que todos nós estivéssemos aqui, Senhor. Abençoa, Pai, este pão que representa o corpo do nosso Salvador e esse suco, Pai, que representa o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, para que possamos ser redimidos dos nossos pecados, Pai, e reconhecer a cada dia que vivemos o grande amor que o Senhor teve para conosco. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos humildemente, Pai. Amém. A cruz, ela está vazia. Jesus não se encontra nela. Ele vive e reina. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E damos glórias a Deus por isso. Eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Em Cristo nós temos vida, e vida em abundância. Glórias a Deus. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que nos libertou, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Morte não pôde detê-lo. Ele desceu às profundezas e trouxe a chave da morte e da vida. Onde está a morte, teu aguilhão? Jesus, ele está vivo, vivo e reina para todo sempre. Esse nome tem poder, e a vida que eu vou viver é para ele. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor,
da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Jesus, Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Momento da oferta do Senhor. Kleber? Graça e paz, amada igreja, aos irmãos que nos assistem. Vamos fazer o devocional da oferta, sabendo que você pode fazer a sua doação nessa conta que está aparecendo aqui, transferência eletrônica ou via Pix, o que melhor for para você, tá? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios 3, versos 9 e 10. Que o Senhor seja glorificado e honrado através nas nossas ofertas. Que a gente se lembre primeiramente de que Ele é quem nos sustenta. A palavra de Deus diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a promessa de Deus, que Ele vai te sustentar. Então nós temos que honrar Ele com as nossas primícias, como Ele fez a sua primícia maior, que foi Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para redimir e nos salvar de todos os pecados. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento em que podemos te ofertar e participar da tua obra, na tua santa e amada igreja aqui, e que sabemos que o Evangelho é pregado para toda criatura pelo mundo afora. Nos dá paz, tranquilidade e, acima de tudo, compromisso para continuar trabalhando na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse louvor, que ele sempre fala como posso agradecer a Deus. Acho que não tem como nós agradecermos pelo tanto que Deus faz por cada um de nós, por quanto que Ele tem feito. Fica difícil até como agradecer a Deus. Como posso agradecer a Deus? Então esse louvor fala justamente isso, né? Como posso agradecer a Deus? Você louva da sua casa e eu louvo daqui, juntos as nossas vozes possam subir até o nosso santo trono de nosso amado Deus. Já agradeceu a Ele hoje? Como posso agradecer a Deus pelo seu cuidado com os seus, ao abrir o mar e a seco andar? Quero agradecer, quero agradecer, quero
quero agradecer ao Salvador. Como posso agradecer a Deus por estar na cova dos leões, na fornalha ardente não queimar? Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer ao Salvador. Sejamos gratos a Deus pelo ar que respiramos, por nossa família, por esse momento de dificuldades que estamos passando no momento. É só uma passagem, é só um momento. Possamos agradecer a Deus pelo seu amor. Possamos agradecer a Deus por sermos chamados filhos seus. Sejamos gratos a Ele de coração. Possamos nos derramar todos os dias perante Ele, chamar o nome dEle, louvar a Ele, engrandecê-lo sempre. Hoje eu sei que posso caminhar de mãos dadas em volta do altar. Como foi, eu sei, sempre será. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer ao Salvador. Quero agradecer ao Salvador. Sejamos gratos a Ele pelo seu amor. Glórias a Deus. Amém? Mais de ti e menos de mim. Sempre. Declara ele, igreja. Sempre mais e mais de ti.
menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declara Ele, igreja. Eu quero, você quer e Ele quer mais, sempre mais, mais de ti, menos de mim e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória e honra ao nosso Deus. Mensagem do nosso amado Daniel. Olá, irmãos, olá, irmã, você que está em casa. Voltamos, para nossas casas. Infelizmente, precisamos voltar neste momento, mas continue orando da sua casa, continue firme na fé, junto conosco, criando uma corrente forte para que a gente volte o mais rápido possível, a gente se reunir aqui nesse prédio, onde a gente está nesse momento, que a gente volte a estar toda a igreja aqui mais uma vez, se abraçando, se confraternizando, que isso é tão bom para a igreja, irmãos? Mas, irmãos, como a gente não pode se reunir agora, temporariamente, eu fiquei pensando, dá para ser cristão, dá para eu ser um cristão em casa, dá para eu ser um cristão sem estar no prédio, sem vir para a igreja, eu consigo ser cristão dessa forma, ou eu só consigo ser cristão dentro da igreja, dentro do prédio da igreja? Então você já deve estar imaginando a minha resposta. A gente consegue sim, ser um cristão fiel, ser um servo de Deus, mesmo sem se reunir aqui nesse prédio. E aí, irmãos, eu lembrei de um personagem que me chamou a atenção na leitura do capítulo de Atos. A gente leu Atos mês passado, algumas semanas atrás, e aí quando a gente passou por essa história, lá em Atos, capítulo 18, me chamou a atenção um rapaz. E eu queria trazer hoje nessa mensagem algumas qualidades desse rapaz
que pode servir para a gente como cristão, né? Para a gente atuar de fato como cristão, mesmo nessa pandemia, mesmo estando em casa, mesmo com essa mobilidade, né, tão limitada, ainda assim a gente pode e consegue ser um cristão verdadeiro também. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, abra comigo em Atos, no capítulo 18, e a gente vai ver uma passagem bem interessante que me chamou a atenção, né, quando a gente estava fazendo a leitura do livro de Atos, pela leitura anual, né, do Novo Testamento. Então, irmãos, Atos, capítulo 18, versículo 24. Veja o que diz a palavra, Atos, capítulo 18, versículo 24. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acácia, animaram-no os irmãos e escreveram ao discípulo para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então veja, irmãos, me chamou muito a atenção esse capítulo de Atos, porque a gente não sabe nada sobre esse Apolo, né? Ele simplesmente meio que, no meio da história, né, ele cai de paraquedas, né? Do nada ele diz, olha, nesse meio tempo chegou a Éfeso um tal de Apolo, né? E a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe quem é o pai dele, a mãe dele, onde ele nasceu, o que foi que ele fez, a gente não sabe de nada desse Apolo. Mas ele começa a dar umas qualidades, né? Algumas características de Apolo que me chamaram a atenção. E sabe, irmãos, essa é a primeira coisa que eu fico pensando, como eu gostaria de ser lembrado, como eu gostaria de ser reconhecido pelas outras pessoas no mundo afora. Como é que os vizinhos olham para você? Como é que os seus colegas de trabalho olham para você? Porque, por exemplo, eu moro num prédio que eu não falo com muita gente, né? Muitas pessoas eu nem falo direito, só dou bom dia, boa tarde, passo, né? Chego de carro, dou um oi. Muitas pessoas eu não falo. Mas como é que essas pessoas estão me vendo? Como é que essas pessoas olham e dizem, Daniel, quem é Daniel? Né? Quem é você que está aí na sua casa? Como é que você é reconhecido? Eu não quero ser reconhecido pela roupa que eu uso. Eu não quero ser reconhecido pelo meu emprego. Ah, Daniel é Daniel que trabalha em tal lugar. Não. Ah, Daniel é o cara que mora em tal lugar. Não. Ah, Daniel é o cara que joga videogame. Não. É o cara que corre, que pedala. Não. Eu não quero ser reconhecido por essas coisas. Eu quero ser reconhecido por essas mesmas coisas que Apolo foi reconhecido. É só isso que é suficiente para a nossa vida. A gente não precisa, como eu falei, estar num prédio, né, se congregando para ter essas qualidades. Não, a gente estar no prédio se congregando tem muitas outras vantagens, muitas outras coisas boas que a gente usufrui e que a gente precisa, né, estar se congregando. Mas para ser reconhecido como Apolo foi reconhecido, isso depende da nossa vida individualmente, né? Como é que você lida com a sua vida quando você não está na igreja? É justamente o contrário. Você vai ser reconhecido não é pelo que você faz aqui dentro, mas é pelo que você faz quando você não está aqui dentro, né? É assim que as pessoas vão lembrar de você. Então, eu enumerei, irmãos, aqui algumas características, são muitas, né? Veja que são apenas 4, 5 versículos, né, de Atos, mas que fala tanta coisa desse homem Apolo, e eu fiquei com vontade, né? Você lendo essa história, você fica com vontade de conhecer esse Apolo. Poxa, que homem maravilhoso, né? Então veja as qualidades que ele diz. No versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Aí ele começa, veja, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Veja, duas características já. Primeiro, eloquente, né? E depois, poderoso
nas Escrituras. Veja que maravilha, você poder ser eloquente. O que é uma pessoa eloquente? Uma pessoa eloquente é simplesmente uma pessoa que tem costume de estar falando o tempo todo, né? Você é bom de falar, né? Geralmente quem é vendedor, né? Quem trabalha com vendas, né? A gente está aqui, ó, com o André, por exemplo, né? Que fez a ceia, né? Ele é uma pessoa eloquente, né? Porque ele fala bastante no trabalho dele, né? Ele precisa falar bastante. Então, como é que eu me torno uma pessoa eloquente? Falando, me comunicando, né? Falando com as pessoas. Então, veja que Apolo, ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Não adianta simplesmente eu só ser eloquente e não ser conhecedor das Escrituras. Porque aí, amado, a pessoa eloquente é a pessoa que fala com facilidade, né? Você tem facilidade de falar, né? Eu conheço muitos irmãos que têm facilidade para falar. Mas o que é que essa pessoa está falando? O que é que você tem falado quando abre a boca, né? Esse é o ponto principal, né? Não adianta só ser bom de falar e não falar o que agrada a Deus. Mas vejam como as duas coisas juntas são poderosas. Imagina se você é bom de falar e ainda assim você é poderoso nas Escrituras. Que ferramenta você vai ser nas mãos de Deus, né? Deus vai te usar para muitas coisas, para falar com muitas pessoas, né, que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E aí você pode dizer, Daniel, mas eu não sou eloquente. Mas você, irmãos, para você ser eloquente, basta você praticar. Tudo é prática, né? Se eu sou um cristão, e aí vem o que eu falei no início, se eu sou um cristão que eu só falo com os irmãos quando eu estou dentro da congregação, quando eu estou dentro da igreja, quando acaba o culto eu vou para casa e não falo com mais ninguém, ninguém sabe que eu sou cristão, né? Como o Jonathan falou uma vez, eu sou um cristão oculto, né? Que ninguém sabe que eu sou cristão. Eu fico em casa, chego em casa, tranco a porta. No trabalho eu não falo com ninguém sobre Jesus. Na minha vizinhança eu não falo com ninguém sobre Jesus. Na escola, na faculdade, ninguém sabe que eu sou cristão. As pessoas só sabem que eu sou cristão quando eu estou aqui dentro. Está errado. Precisamos ser eloquentes no sentido de falar mais para as pessoas sobre Jesus, né? Se você for falando, a cada oportunidade fala de Jesus, com certeza você também vai se tornar eloquente e poderoso nas Escrituras, tá? Não pensa que ser eloquente é não, eu vou ser um grande vendedor. Não, eu vou ser um Silvio Santos, né? Silvio Santos é que é bem eloquente e ele consegue. Não, você não precisa chegar nesse nível. Você só precisa falar mais de Jesus, pegar essa prática de falar que vai destravando, né? Se você não tem essa prática, vai aos poucos. Começa aos poucos, com um vizinho, com um amigo, com um familiar, e aos poucos você vai se tornando eloquente na palavra de Deus. Aqui diz também, irmãos, que Apolo, ele era poderoso nas Escrituras. Como é que você pode ser poderoso nas Escrituras? Só existe uma forma. A forma principal é lendo e meditando nas Escrituras. Lendo, relendo, relendo. Não existe fórmula mágica para ser poderoso nas Escrituras se não for lendo a palavra de Deus, lendo muito, lendo o tempo todo. A palavra de Deus precisa ser um hábito na sua vida. Assim como você acorda e escova o dente, e come, e sai para trabalhar, e escova de roupa, e fala com seu marido e sua esposa, inclui nessa lista de coisas, lê a palavra de Deus. Lê com calma, reserva um tempo para meditar. Se você fizer isso todo dia, irmãos, não tem como você não ser poderoso nas Escrituras, porque você vai entender, porque a palavra de Deus, ela vai falar com você, Deus vai falar com você através da palavra de Deus, e você vai se tornando poderoso nessas Escrituras. Pede também, irmãos, a ajuda de outras pessoas, né? Muitas vezes você está aqui lendo uma palavra, não entende o significado, pergunta aos irmãos, pergunta ao pastor, vai num grupo do WhatsApp, coloca o texto, cola, pergunta, chega na igreja, né, quando a gente voltar de novo a se reunir, pergunta, debate, diz, irmão, vem aqui comigo, olha, vamos ler esses 5 capítulos, esses 5 versículos aqui junto comigo para você me explicar, sabe, o que é esse contexto, vamos debater, né, debate, né, chega para o irmão e diz, irmão, essa palavra aqui, eu estou achando que é isso mesmo? Aí o irmão diz, não, irmão, não é assim não, é de outra forma, e aí vai. E é assim que a gente vai crescendo e aprendendo e se tornando poderoso nas Escrituras, né? Quando a gente vai, de fato, tendo interesse.
A gente precisa ler a palavra de Deus com interesse em aprender, em se especializar, né? Você precisa ser um especialista da palavra de Deus, assim como eu também preciso ser um especialista. Mas como é que eu vou me tornar um especialista da palavra de Deus se eu leio a Bíblia uma vez por semana, uma vez por mês, né? Ou então eu posso até ler com mais frequência, mas eu leio rapidamente, correndo, leio, blá, 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 acabou. Não, eu nunca vou entender. A palavra de Deus, irmãos, é muito complexa, né, para você simplesmente ler rápido, como um gibi, né? Imagina você pega um gibi, uma revista, um jornal. Não, não é assim. Você tem que ler com calma, ler com atenção a palavra de Deus, dedicar um tempo especial à palavra de Deus. E assim nos tornamos poderosos na Escritura, assim como Apolo, né? Então a gente precisa, mais uma vez, praticar, né? Debate com os irmãos, fala com os irmãos. É muito bom esse debate, né? Quando um vai crescendo junto com o outro, tá certo? Então veja quantas coisas a gente já pode fazer sem precisar, né, exatamente estar aqui no prédio, né? Existem várias formas também que a gente consegue, né? Você aí em casa, como eu falei, lendo, se dedicando à palavra, você vai conseguir sim ser poderoso nas Escrituras. No versículo 25, irmãos, ele diz: era ele instruído no caminho do Senhor. Veja, mais uma qualidade de Apolo. Então Apolo ele era eloquente, ele era, o que mais que ele falou? Poderoso nas Escrituras, e agora diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Você é instruído no caminho do Senhor? Eu quero ser instruído no caminho do Senhor. E como é que eu sei se eu sou instruído no caminho do Senhor? É a mesma pergunta que eu fiz no início. Como é que as pessoas veem a sua vida quando você não está no prédio da congregação? Como é que as pessoas lhe veem? Quando você passa na rua, quando você chega no seu apartamento, na sua casa, as pessoas olham para você e dizem: lá vai fulano, um homem que anda nos caminhos do Senhor. Nós andamos nos caminhos do Senhor. É assim que eu quero ser reconhecido. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: esse segue os caminhos do Senhor. As decisões que ele toma é baseado na vontade de Deus. As coisas que ele faz é baseado na vontade de Deus. O dinheiro que ele investe, tudo que ele investe, a maioria das coisas, para onde é que vai o dinheiro daquela pessoa? Olha, fulano só gasta com as coisas de Deus. É assim que eu quero ser reconhecido. E o seu tempo? Como é que você gasta seu tempo? Você é conhecido como: fulano só vive em jogo de futebol, fulano só vive no videogame, fulano só vive na rua? Ou você quer reconhecido como: eita, aquela pessoa ali só gasta o tempo dele para Deus, para a igreja, para o reino, para os irmãos. Olha para ali, aquele irmão, olha aquela pessoa ali. Eu não sei quem é aquele vizinho. Imagina Paulo. Imagina que Paulo chega lá e diz: poxa, eu não sei quem é aquele cara ali, aquele careca, eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele só vive com os irmãos. Os irmãos só vivem na casa dele, ele só vive indo para a igreja, ele só vive se reunindo com o pessoal. É assim que a gente quer ser reconhecido, né? Quando a gente anda nos caminhos do Senhor. É isso que significa ser instruído no caminho do Senhor, né? Quando todas as minhas decisões, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, tudo que eu invisto, tudo que eu me dedico é para o Senhor, né? Que maravilha, irmão, se a gente for reconhecido dessa maneira, né? Por onde a gente passar, né? Não somente com vizinhos, mas em todo canto, né? Que a gente chegue, que a gente seja reconhecido por isso também, assim como Apolo foi. Então, irmãos, como é que eu sei se eu sou instruído nos caminhos do Senhor? É só olhar as suas ações, né? Olhe suas ações, veja o que você tem feito, veja se as decisões que você tem tomado, se as coisas que você tem comprado ou deixado de comprar tem sido, né, alinhado nos caminhos do Senhor, ou alinhado somente com a sua vontade, com o seu querer, com o que você acha melhor, né, com o que você acha mais inteligente. Eu tô fazendo isso porque eu acho que é melhor, eu estou fazendo isso porque eu sei que é mais esperto. Não, né? Toma suas decisões pensando o que é que Deus quer, né? Qual o melhor para Deus, qual o melhor para a igreja, né? O que é que eu devo fazer, o que é que o Senhor quer que eu faça, né? Tudo isso é quando a gente anda instruído no caminho do Senhor, assim como Apolo. E continua, irmãos, vejam mais qualidades de Apolo. Versículo 25 diz: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Veja outra qualidade
maravilhosa, fervoroso de espírito. Você é fervoroso de espírito ou você é aquele cristão que não é fervoroso? É aquele cristão normal, né? Não quer dizer que é uma coisa ruim, né? Não ser um cristão fervoroso do espírito. Mas veja que maravilha, veja quantos versículos, né? A gente pode listar aqui vários versículos na Bíblia onde o próprio Jesus diz: sede fervorosos, né? Tem um versículo em Apocalipse que diz: não seja o que? Morno, né? Que você seja frio ou quente, mas não seja morno. Precisamos, irmãos, ser fervorosos de espírito. E o que é ser fervoroso, Daniel? Fervoroso vem da palavra ferver, né? Uma coisa fervorosa é uma coisa que está fervendo, é uma coisa que está quente, que está em ebulição. E aí eu pergunto a você, irmãos, fervoroso não é aquela pessoa que sai na rua pulando todo dia, cantando louvor. Ah, eu estou cantando louvor bem alto, vai no ônibus, bota o som bem alto, né? Bota um hino bem alto e fica cantando lá no ônibus, no metrô, incomodando as pessoas. Não, não é isso. Fervoroso do espírito, como diz, é fervoroso do espírito, é interior, é uma coisa interior, é você estar fervendo por dentro, né? É você estar em ebulição por dentro. É quando alguém te chama para um trabalho e dizer assim: olha, bora fazer aquele projeto para a igreja. Você, oxe, é agora. É aquele irmão que se empolga, é aquele irmão que você fala qualquer coisa para Deus e ele fica fervendo, né? Ele fica empolgado. Ele gosta de fazer tudo que você chama, tudo que você diz, qualquer projeto, qualquer atividade, um culto, um estudo, uma caminhada, qualquer coisa que é com os irmãos, um churrasco, uma visita, uma oração, tudo ele na hora ele topa. Ele quer ir e ele não só topa, como ele topa e vai e anima e fala e incentiva e chama outras pessoas. É aquela pessoa que você vê, né? Parece que você já viu uma panela de água fervendo, pronto. Tudo isso está acontecendo no interior. E é muito bom, irmãos, quando a gente é fervoroso no espírito, porque a gente faz as coisas com mais prazer, com mais alegria, com mais intensidade. Nada é tão pesado, nada é tão cansativo, né? Quantas vezes a gente passava aqui nesse prédio, né? O dia todo trabalhando, se cansando, e no final do dia a gente está feliz. No final do dia a gente está cansado, mas a gente gostou. Isso é que é ser fervoroso, é você fazer as coisas não por obrigação. Ah, o irmão chamou para um evangelismo, aí lá vai você para o evangelismo, chega lá, entrega a pessoa, entregou, pronto, já fiz minha parte, vai embora. Tá bom, você fez sua parte, mas o que é que está te motivando a fazer isso? Você realmente está gostando, está sentindo prazer? Né? Você realmente está curtindo isso? Às vezes eu ficava brincando com minha esposa, fã, porque eu gostava de assistir jogo de futebol, né? E toda vez quando ela ia comigo, ela só ia comigo para me agradar, né? Para me fazer companhia. Mas eu percebia que ela estava ali comigo, mas não estava curtindo aquele momento. Eu estava curtindo o jogo e ela estava lá só. Você percebe quando a pessoa está curtindo, né? Toda aquela empolgação, sabe? E a mesma coisa, irmão. Se eu chamo alguém para fazer um serviço aqui, a gente percebe quando o irmão está aqui e quando aquele irmão está aqui de verdade, né? Está de alma, de espírito, não está só o corpo, né? Isso é que é ser fervoroso, é você estar fervendo por dentro. Então, veja que esse Apolo, mais uma qualidade dele, né? Ele era fervoroso de espírito. Dá para imaginar esse irmão falando, esse irmão ensinando da palavra. Dá para imaginar quando você chamava ele para ensinar na sinagoga como é que Apolo iria, né? É contagiante, é aquele irmão contagiante. Isso é uma coisa boa e, mais uma vez, irmãos, tudo isso eu consigo fazer na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver eu consigo demonstrar isso para as pessoas, né? E ele continua, né? Versículo 25 diz: era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mais uma qualidade. Qual era a qualidade de Apolo? Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, né? Eu quero ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que fala e ensina sobre Jesus, né? Como eu falei no início, eu não quero ser reconhecido. Ah, Daniel, quem é Daniel? Ah, Daniel é aquele cara que ensina a mexer no computador. Ah, Daniel é aquele cara que ensina a mexer no celular. Ah, Daniel é aquele cara que ensina a correr. Não. Eu não quero ser.
reconhecido por isso. Mas veja que maravilha quando ele diz: falava e ensinava sobre Jesus. Precisamos, irmãos, falar e ensinar sobre Jesus para as pessoas o tempo todo. Qualquer oportunidade que você tiver, fale e seja conhecido por isso. Não quer dizer que você precisa ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que está o tempo todo, né? Eita, quando chega o irmão já diz, eita, lá vem ele, né? Sai de perto que lá vem ele. Não, mas age com sabedoria, aproveita as oportunidades, né? Quando você tiver uma oportunidade, não deixa de falar de Jesus para as pessoas, sabe? Então veja quantas qualidades Apolo, aqui a gente, como eu falei, a gente não sabe nada de Apolo, mas só por essas qualidades eu já imagino, você já imagina, né? Como era conviver com essa pessoa perto de você, né? Esse Apolo tão fervoroso, instruído no caminho, poderoso nas Escrituras. E para finalizar, irmãos, no versículo 26 ele diz: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Mais uma qualidade de Apolo, ele falava ousadamente. Ele era ousado, ele não tinha medo de se expor, ele não tinha medo do que as pessoas iam falar, ele não tinha medo se as pessoas iam julgar. E naquela época era pior, né? Porque os cristãos nessa época aqui de Atos viviam sendo perseguidos, viviam sendo apedrejados, os judeus viviam atrás, só esperando uma brecha para prender, para maltratar, até para matar. E ele aqui diz que falava ousadamente sobre Jesus nas sinagogas. Que você seja, irmão, também reconhecido por ter ousadia de falar, por não ter medo, por não ter vergonha, sabe? Fala para as pessoas, convida as pessoas. Se a pessoa disser não, tudo bem. A pessoa disse não, eu quero não, mas fala, não fica com medo. Eita, aquela pessoa ali eu não vou nem chamar para o culto porque eu sei que ela não vem. Ou então aquela pessoa eu não vou nem chamar porque ela é muito grossa, ela vai me dar um fora. Fala, leva o fora, não tem problema, mas fala, faz a tua parte, faz aquela pessoa saber que existe um caminho, faz aquela pessoa saber que existem as boas notícias, né? E aí se ela rejeitar, foi a decisão dela, mas dá essa opção para ela de escolher, porque tem muitas pessoas por aí, pessoal, que não sabem que existe essa opção, que não sabem que existem as boas novas de Jesus Cristo, pessoas que não conhecem a bondade de Jesus Cristo. Sim, existem muitas pessoas que não conhecem. Então, se ela não quiser, dá pelo menos essa opção. Olha, está aqui, ó, um caminho, né? Não tem uma passagem que diz: eu vos apresento um caminho sobremodo excelente, né? Lá em Coríntios. Então, fala para as pessoas, né? Fala e ensina sobre Jesus para as pessoas, assim como Apolo fazia. E vou sempre repetir, irmãos, para você falar e ensinar de Jesus, você não precisa estar aqui neste prédio. Pelo contrário, né, vai ser mais efetivo se você falar de Jesus fora desse prédio, né, aonde das pessoas que você encontrar por aí, sabe, irmãos? Então, veja quantas qualidades Apolo era reconhecido, né? Me chamou a atenção esse homem, sem eu nem saber muita coisa dele, por essas qualidades. E aí, qual é a consequência, irmãos, de você ter essas qualidades? Se você for, olha como ele diz Apolo, se você for eloquente, se você for poderoso nas Escrituras, se você estudar as Escrituras, a palavra de Deus, se você for fervoroso, se você for instruído no caminho do Senhor, se você falar e ensinar de Jesus, qual vai ser a consequência disso? Eu vou dar só um exemplo. Veja lá em Atos, volta um pouquinho em Atos, no capítulo 16, tem um versículo também que me chamou a atenção. E agora vamos falar de Paulo, né? Paulo também tinha essas qualidades que Apolo tinha. E quando você tem essas qualidades, se você buscar essas qualidades em sua vida, veja o que acontece na sua vida. Atos 16, no versículo 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Qual é o resultado, irmãos, quando você tem essas qualidades? Qual é o principal resultado? Veja essa mulher, chamada Lídia, de Tiatira. A gente também não conhece muito sobre ela, mas o que a gente sabe dela é que ela era temente a Deus.
E quando a pessoa é temente a Deus, o que é que Deus faz? Deus abre os ouvidos, Deus abre o coração das pessoas e o principal, Deus manda essas pessoas para a gente. Existem muitas pessoas, como eu falei, irmãos, que estão hoje, neste momento, precisando ouvir a palavra de Deus. Pessoas tementes a Deus, pessoas com coração de verdade, querendo ouvir a palavra de Deus, curiosas, muitas vezes já leu a Bíblia e não entende, pessoas que de fato querem se envolver com Deus. E aí, essas pessoas, se você tiver todas essas qualidades de Apolo, Deus vai pegar essas pessoas e vai mandar para você, né? Vai mandar para cada um de nós, para que a gente fale, né, de Jesus para essas pessoas. Veja que coisa magnífica. O Senhor, diz o versículo, lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quando você tiver, irmãos, todas essas qualidades, quando você buscar mais e mais na sua vida essas qualidades para você, tenha certeza que Deus também vai abrir o coração de muitas pessoas para lhe ouvir. Deus vai lhe mandar pessoas para ouvir de Jesus através de você. Que possamos, irmãos, não só nessa pandemia, mas em todo o tempo, sempre buscar essas qualidades de ser fervoroso e servir ao Senhor em qualquer lugar, não somente no prédio, mas por onde quer que a gente anda. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, Daniel, pelas palavras. Deus te abençoe. Vamos cantar o cântico final. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus por nós. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Saiba que os sonhos de Deus são muito maiores que o nosso. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrasse das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Sei que me livrasse das acusações,
mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia tá chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Glórias a Deus. Regis. Toda a honra e toda a glória deve ser sempre dada ao nosso grande Deus. E mais uma vez por esse culto maravilhoso de adoração. Bem, agora temos os avisos. Pedi a Daniel para colocar aqui. Primeiro é o Tadel, que é o treinamento avançado de líderes, todas as terças-feiras, 20 horas. Todos os homens são convidados especiais para participar do Tadel, tá certo? Não deixe de participar nesta terça-feira. Reunião de mulheres, como vocês sabem, todas as quartas-feiras, também às 20 horas, tá certo? Vamos participar. Terça é o Tadel, encontro de homens, e na quarta é a reunião de mulheres. E no sábado, ou nos sábados, né, o encontro dos jovens, às 17 horas, sempre lembrando que é online, tá certo? Então, terça, Tadel, quarta, reunião de mulheres, sábado, o encontro dos jovens. E a nossa leitura, lembra? Aí, fica em dia, Hebreus capítulo 6, a partir de amanhã. Então, não deixe de ler a palavra de Deus. Ainda tem algum aviso mais, Daniel? Eu comecei o culto falando do Salmo 125,
no versículo 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No aviso final, eu quero ler o versículo 2, que diz: como em volta de Jerusalém, Salmo 125, estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Sempre lembrando que Deus está conosco. Mesmo nessa situação tão difícil que estamos passando, Deus está conosco. Então Ele está ao nosso derredor, como diz aqui o versículo, ao nosso redor, nos protegendo e guardando. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos os irmãos que estão em casa, não somente acompanhando, mas participando deste culto, conectado por meio do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse culto de adoração que foi apresentado para o Senhor. Que o Senhor receba com grande alegria, como um fruto de satisfação por servir e fazer parte de sua família. Continua nos protegendo e guardando o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Paz a todos, amados.